Oi, Paulinha, vamos lá. Essa aqui é a minha sugestão que a gente conversou lá na semana passada, antes de a gente começar a maratona de ir para a escola. Eu estou finalizando, já finalizei, na verdade, para mandar para você. Eu vou passar a ideia. Você dá uma olhada, depois me fala se você tiver alguma alteração que você queira fazer. Mas o que eu fiz aqui, diante daquilo que a gente conversou, né, da ordem de serviço? Eu dividi o núcleo em dimensões, né, dimensões do NPE. Nós pegamos com 4 dimensões: formação conjunta, aquela que o dirigente pediu para a gente, o acompanhamento, né, que é esse que a gente tem que sair o tempo todo, programas e projetos, que aqui envolve a pasta programas e projetos. Você vai entender por que essa aqui é a pasta programas e projetos, e ela, por que ela está aqui, e depois orientação técnica. Do modo que eu fiz aqui, vamos começar com formação conjunta. Então é só dar uma clicadinha aqui e vai aparecer desse jeito. A formação conjunta, como a gente tinha imaginado, e aí eu tinha mostrado para você, está aqui, ó. Dentro dessa formação conjunta, a gente tem as formações do núcleo pedagógico, a formação que a escola dá e a ação docente, que é a ação dentro de sala de aula, ok? Ainda dentro dessa formação conjunta, a gente vai ter algumas características. Por exemplo, aqui a periodicidade eu coloquei bimestral com total de 4 encontros. Este padrão aqui que você está vendo vai acontecer em todos os outros momentos, tá? Público-alvo, agrupamento, neste caso aqui setor, o temário, o local, a modalidade, a organização, acompanhamento e o caráter, né? O caráter dessa formação conjunta é o caráter formativo, beleza? O outro é a formação do núcleo pedagógico. A formação do núcleo pedagógico também mantendo este mesmo padrão aqui. Por exemplo, a periodicidade da formação do NP seria mensal. Tudo isso a discutir, né? Mas a gente manteria este padrão aqui para pensar nesta situação aqui, tá? O terceiro caso é formação na escola. Mesma coisa, a gente precisa dessas informações para montar, para desenvolver, mas nesse caso aqui, aprovando e passando, a formação na escola também ela é dada aqui principalmente no ATPC, tá bom? Que é o espaço que a gente tem para estar colocando. E depois a ação docente, né? A ação docente também quando a gente for verificar, não só em sala de aula, mas verificar os registros que os professores estão produzindo lá para efeito de formação conjunta, que é aquela que tem a supervisão junto com o núcleo pedagógico, beleza? Vou voltar aqui no início. Vimos a formação conjunta, vamos no acompanhamento. Tá? O acompanhamento segue o padrão. Nós temos acompanhamento que é curricular, acompanhamento de avaliação de resultado e acompanhamento de suporte pedagógico. Depois a gente conversa detalhadamente em cada um desses aqui. Entretanto, segue aqui o mesmo padrão: a periodicidade, o público, o temário, o local, modalidade, organização e tal. Isto para o acompanhamento, ok? O acompanhamento curricular também, né? A gente vai ter que preencher aqui também de novo. Avaliação de resultados, idem, e suporte pedagógico também segue essa mesma indicação. Programas e projetos, deixei orientação técnica por último, porque tem uma razão, mas em programas e projetos, que vai ficar Kleber, Priscila e mais as pessoas que vão estar orbitando, tem 3 características, né? A primeira característica é a característica pontual, que a gente também coloca aqui do lado, que precisa saber, o que a gente quer saber. A característica de pasta, né? Veja que a diferença do pontual da pasta, que a pasta, a periodicidade, ela tende a ser regular. Já o pontual, a periodicidade é irregular, aparece do nada, vem seu Banco do Brasil, vem Prefeitura, Secretaria de Saúde e pede para fazer um trabalho dentro do programas e projetos. Já o da pasta é aquele que a gente já tem. No passado a gente tinha desde MMR, tinha o pessoal lá da Brinc e por aí vai, beleza? Bom, vamos voltar. Então ficou a parte a dimensão de orientação técnica, né? Então, como que a gente enxerga essa dimensão de orientação técnica? Enxerga da seguinte maneira: mesma coisa, só que aqui tem algo que acontece, né? Que é a inclusão das áreas de atuação. Então é neste momento em que as áreas vão atuar, e aí a gente vai vou verificar algumas coisas. Vamos lá. Então nós temos orientação técnica para núcleo pedagógico, a dimensão orientação técnica, ela é dividida por área,
dividida por disciplina, uma área, disciplina e projetos, beleza? Então depois a gente pode aprofundar nisso. Aqui eu acabei colocando aqui cada uma delas, mas o padrão, eu vou mostrar uma só, mas o padrão de todos é parecido, é o mesmo, tá? Vamos começar com CHT, cliquei aqui, orientação técnica por área em CHT, por disciplina em CHT e por projetos em CHT. E aí, como se dará? Então, o pessoal de CHT vai ter que pensar qual é a periodicidade dessa orientação técnica por projetos. Então, supondo que tenha lá, Ciências Humanas tem um projeto, sei lá, Itupararanga, e eles estão envolvidos. Então, essas orientações técnicas vão ser mensais, bimestrais, como é que é? Quem é o público-alvo, temário, qual o local, né? Como que vai ser a modalidade, organização, né, de quem é responsável pela organização. Note que aqui é núcleo pedagógico, tá? Então, das 3 dimensões, excetuando-se a dimensão de formação, que é aquela que o dirigente quer que seja feita com a supervisão, o restante, a organização é NPE abaixo, tá? NPE, área e disciplina. A menos que haja a ordem de serviço que se mude, por isso que precisa ser discutido antes, por isso que é uma ideia, tá? Então aqui a gente tem um caráter formativo, aqui, né? E aí, e por aí a gente vai. Aqui já é LCT, não pode ir. Tá? E aí aqui a gente, peraí, deixa eu voltar aqui do início aqui, peraí. Não tem nome. Tá bom, Paulo? Então, assim, só para você entender, eu estou mandando o PowerPoint para você dar uma olhada com mais calma. Como a reunião é segunda-feira, eu tive que terminar isso hoje para dar uma organizada na ideia, para não ficar aquela coisa. O que nós vamos pedir para o pessoal? Nós vamos pedir para o pessoal preencher as lacunas em programas e projetos, beleza? Essas lacunas é qual? Periodicidade. Aqui é a sugestão, tá? Aqui veio da minha cabeça. Irregular, regular, total de encontros e tal. Depois, acompanhamento. Qual é a... Tudo bem? Qual é a organização que vai ter aqui, né? Segundo a visão de cada área, tá? Volta lá. E principalmente a dimensão de orientação técnica, né? Qual é a sugestão aqui para a orientação e sugestão técnica? Aí está separado por área, cada área, e aqui tem um destaque aqui, ó, anos iniciais, beleza? Aqui, aí não botei, orientação técnica, educação especial, beleza? E dimensão conviva, tá? Também, então, cada grupo vai pensar como que ele construiria essa distribuição, sabendo que nós temos aí um ano de trabalho, e é aquilo que a gente estava falando. Seguir um pouco diferente daquilo que nós estávamos pensando com relação a pedir cronograma. Parece que aqui ficou mais fácil, né? Quando você tem que fica mais fácil quando você tem que pensar nos vários aspectos e depois a gente faz o totalizador de encontro, de análise de público-alvo, de uma maneira geral, tá bom? É isso, minha linda. Qualquer coisa você entre em contato comigo, né? E aí a gente acaba conversando e fazendo os acertos. Se também não quiser colocar na segunda também, se quiser dar uma estudada mais aprofundada, ou então esperar outras opiniões, mas a gente organizou desse jeito, porque na terça-feira, segunda, né? Na próxima semana a gente já tem que apresentar o nosso plano para o dirigente. Então a gente não pode ficar pensando muito ou ficar discutindo muito no grande grupo para tirar uma coisa, até porque a gente não vai ter tempo. Tá bom, meu anjo? Qualquer coisa você fala comigo. Beijinhos. Pode mostrar o vídeo para quem você quiser, não tem problema não, tá? Beijinhos.